nos porcos. Alguns ministros de guerra espiritual dizem que aquilo aconteceu porque o império das trevas se estabelece também territorialmente. Principados, potestades, há agentes malignos responsáveis por regiões. Então, o principado, a potestade espiritual que atua em Brasília, não é a mesma que atua, por exemplo, aqui tem pedofilia em Brasília, óbvio, que lugar não tem? Mas o índice daqui é muito menor que o índice no Nordeste, por exemplo. Recife é uma das regiões onde mais tem pedofilia e abuso sexual contra menores de idade. Por quê? Há lá um agente espiritual da maldade responsável por isso. Aqui é o nosso individualismo, o nosso egoísmo, o nosso amor ao dinheiro, o nosso amor ao si mesmo. Nossa missão é o funcionalismo público, não é o outro, não é o reino de Deus. Igreja é só para a gente ouvir uma boa palavra, mas não é para servir, não é para se comprometer, não é para nada. Então, cada agente espiritual da maldade tem uma missão territorial. Eles não querem sair. Então, para eles não saírem, eles precisam envergonhar quem não tem consciência de identidade. Mas você gritou com a sua esposa. Aí você fala, eita. Olha só, tem uma história, dizem que é verdade, não sei se é, que o demônio não tinha o que falar e disse para o pastor, você não tem autoridade para me tirar dessa pessoa porque você dorme sem cueca. Tem de tudo, eu acho que o demônio fala, vamos jogar, ué. Se colar, ele não me tira dessa pessoa. E esse pastor, ligeiro, falou bem assim, não é da sua conta se eu durmo ou não de cueca. E não é no meu nome que você vai sair, é no nome de Jesus. Mesmo se fosse importante para Deus, isso não é da sua conta. Saia em nome de Jesus. Saiu. Então essa é a guerra. É guerra por entendimento. Não é guerra por performance, o quanto o Anderson, a Maria é santa. É quanto nós entendemos quem nós somos portadores. Gente, nós somos portadores de uma presença. Teve aquele livro do Benihim, que muitos de nós leu, e hoje a gente fala, meu Deus, como que eu dei moral para esse livro, né? Bom dia, Espírito Santo, Benihim, acusado de tantas heresias, teologia da prosperidade, por aí vai. Mas há uma pureza inicial naquele livro que todo crente, nascido de novo, puro no seu primeiro ano, ficava maravilhado. Quem aqui não chorou seus primeiros anos de fé lendo aquele livro, que o cara acordava e puxava a cadeira para o Espírito Santo, né? Ô Espírito Santo, senta aqui numa consciência de pertencimento, relação, proximidade e tal. É isso. T.L. Osborne narra isso no livro Curando Enfermos e Expulsando Demônios. Eu não lembro se a experiência foi dele ou foi ele narrando a experiência de outro ministro, que estava tomando banho e sentia uma presença espiritual na casa. Mas também discerniu que não era uma presença que ele estava habituado, uma presença divina, uma presença majestosa. Era uma presença espiritual. E ele saiu do banho, quando ele foi na sala, o livro narra essa experiência que havia a presença materializada do próprio Satangô. O próprio capiroto, materializado, sentado no sofá. Sim, eu sou um cabo corajoso. Eu já tive umas experiências. Mas, moço, é um trem tenso, moço. Sim ou não? Oxi. Outro dia eu tive uma experiência na penúltima casa que nós moramos, recentemente, um ano e meio, no máximo. Aquela angústia de eu acordar e perceber a atuação maligna nos muros da minha casa. Oxi. Você fala, vamos para o pau? Bora. E eu fui para o pau. Mas você fica assim, ó. Entendeu? Você fica, ó. Entendeu? Você entra na unção do Espírito, você vai, mas, irmão, Satanás encarnado na tua sala, eu não queria, não. Irmão, esse irmão com tamanha convicção
de natureza, de pertencimento ao reino de Deus, disse: eu achava que era alguém importante. E voltou para tomar banho. Eu desmaiava. Então não é à toa que T.L. Osborne desafiou os feiticeiros na África. Teve uma experiência nesse livro que quase 100 feiticeiros morreram numa árvore centenária ao desafiá-lo. Sabe por quê? Porque o encantador, o feiticeiro na África, ele voa. Por que o que Deus faz na África, ele não faz aqui? Porque talvez aqui a guerra, hoje a guerra no mundo espiritual, os demônios já não endemoniam. Tem isso, eu preciso pontuar isso. Século 21, os demônios não endemoniam mais, eles criam ideias. As pessoas estão endemoniadas intelectualmente. É por isso que eu me posiciono contra a esquerda. Não é uma questão de política, gente. Não é que eu sou de direita, ou cego, ou bolsonarista. É que a esquerda é onde o Satanás colocou todos os seus ovos intelectuais para perverter as nações. O PM foi morto com um tiro na cabeça, o cara foi fazer uma charge assim, merece um prêmio quem fez isso. Que é isso? É um demônio. Então, você vai orar pelo cara, não vai sair demônio, ele vai rir, porque ele está endemoniado na razão, ele está endemoniado intelectualmente. É muito mais difícil. Mas voltando à África, lá o feiticeiro voa. Então não tem como você chegar lá e dizer, Deus é amor. O cara vai dizer, o feiticeiro voa, o feiticeiro mata, ele faz um feitiço e mata pessoas. Aí Deus lá precisa ser giraia para esmagar o que está acontecendo. Então, tinha os feiticeiros e os muçulmanos atrás do T.L. Osborne, numa cruzada que ele fez. E chegaram num culto onde a esposa dele estava ministrando, se não me falha a memória, e disse, se você não parar esse culto, nós vamos invadir ele em nome de Alá. Aí ela falou bem assim, então vamos fazer uma aposta aqui. Se Jesus é Deus, esses paralíticos vão andar. Se Alá é Deus, esses paralíticos vão andar. Eles encararam? Aí chegaram correndo dizendo, os feiticeiros estão na árvore centenária. Uma árvore centenária, um tronco gigantesco, onde os feiticeiros se reuniam para fazer a magia, voar, virar o giraia lá. E T.L. Osborne, tranquilo. Quem entendeu unção de cura tem que entender a natureza do reino de Deus. Então, quem é maduro com a unção de cura, é maduro na fé, entendeu? Não vai dizer, ai meu Deus, não. Estou tranquilo. Irmão, o culto acontecendo, a magia acontecendo na árvore, questão de minutos, Deus mandou um raio que rachou a árvore no meio e matou os feiticeiros todos. Aí espalha o temor, igual em Atos, sabe? E o apóstolo Paulo deixou o cabo 3 dias cego. E Ananias e Safira morreram pela unção do Espírito Santo. Então isso é consciência do nome. Imagina. Então é isso que está nos faltando. Nas questões grandes da nossa vida e nas questões pequenas, consciência do nome. Consciência do poder do nome de Jesus, do sangue de Jesus, vai resolver os nossos problemas micros e macros. Porque ter consciência de quem você é não é uma questão de orgulho, não. É só uma questão de consciência. Não é que você está dando valor desmedido a você. Pelo contrário, é que você está reconhecendo o valor de quem te chamou, de quem te perdoou, de quem te salvou, de quem te santificou. Tente, antes de tomar uma decisão material dentro das suas problemáticas de vida, tente, no mínimo, dobrar esse joelho e usar a autoridade que te foi dada. Eu mandei se abrir, ainda nem li o texto, né? Eu vou ler. Mas eu lembrei de outro aqui para incentivar você com essa lista. Faça a lista.
Liste seus inimigos. A promessa do salmista é que o Senhor iria pôr uma mesa para nós diante dos nossos inimigos. E esses inimigos não precisam ser pessoas. Esses inimigos não precisam ser seres humanos. Mas eles são inimigos que te envergonham, que te diminuem. É o dinheiro? Liste ele. É o casamento? Liste ele. É a tua sexualidade? Liste os teus inimigos, para que o teu Deus te dê vitória e envergonhe os teus inimigos e monte um banquete, para que amanhã você olhe para aquilo que foi o teu problema hoje e zombe deles. Olha, dinheiro, tu foi meu inimigo há 5 anos e hoje eu sou o teu dono, eu era teu escravo há 5 anos. Ei, casamento que não funcionava há 5 anos, hoje eu estou rindo. Diabo, tu queria pegar o meu filho, olha para o meu filho hoje. Então lista os teus inimigos e ataque eles em nome de Jesus, pelo poder do sangue do Cordeiro de Deus. E sabe o texto? Eu fiz um boné na época, eu cantava rap, irmão. Você sabia, seu pastor? Primeiro ano de conversão, seu pastor era humano. Aquela pega as fotos, tomara que você nunca veja as fotos do seu pastor há 20 anos atrás. Era uma marmota, irmão, Jesus. Mas eu acho que eu cantava bem. Eu bordei um boné e eu ia para todo show com o meu boné da sorte. E qual era meu boné da sorte? Lucas 10, 19. O primeiro versículo que desceu como um rema ao meu coração. Lucas 10, 19. Eu vos dei poder. Eu vos dei poder. Ele não disse, eu vou dar. Ele não disse, eu estou dando. Ele disse no passado, eu vos dei poder. Sobre todo, não disse sobre algum, sobre todo o poder do inimigo. E nada, absolutamente nada, vos causará dano. Olha só, desde cedo eu tive a consciência, me ensinaram a consciência. Eu tinha uma namoradinha gospel, me iludiram com a profetada, que a garota era a mulher de Deus para a minha vida. E eu, nascido de novo, não sei discernir mão direita da esquerda, caí na onda da profetada. E fiquei ali 6 meses com a garota. Ai, Jesus, que experiência ruim. E a gente teve uma experiência no centro de Taguatinga. Saímos do culto e sentamos na parada. Quando eu olhava para o ônibus que estava vindo, o cara que estava na parada junto com a gente endemoniava e ia para cima dela. Quando eu virava para olhar para ela, o cara parava e... Assim, ó, eu levei para o meu pastor e a conclusão não seria outra. Ele afronta ela pela ausência de identidade e clareza da nova natureza dela. E não zomba de você porque você saberia jogar o jogo. Então ele vai na parte fraca. Ai, meu Deus, um demônio. Eu ia subir em cima dele na parada do ônibus. Então esse é o nosso problema. Falta de clareza com a nossa natureza. Nossa natureza foi refeita. E não é por causa do nosso mérito que temos poder, é porque somos portadores da presença, o poder não sai. Mesmo assim, ó, se você não apostatou da fé e zombou do Espírito Santo, que é o único pecado sem perdão, mesmo com a sua safadeza, o Espírito não entra e sai não, sou. Ô, gente, Jesus disse, olha, eu vos darei o Consolador. Eu estarei convosco todos os dias de vossa vida. Ele disse, não disse? E que bipolaridade é essa que ganha salvação, perde salvação, espírito entra, espírito sai? Assim, ó, o Anderson pecou, saí. O Anderson santificou, voltei. O Anderson está salvo segunda. O Anderson está para o inferno na terça. Decida, moço. Pastor, perde salvação? Depende de quem te salvou. Quem te salvou foi a performance? Quem te salvou foi o jejum? Quem te salvou foi quanto você ora? Então você só vai se sentir salvo dependendo do Deus que te salva. Agora, se é Jesus, o teu Salvador, ele disse, ninguém, Paulo disse,
vos apartará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Depende do Deus que te salva. Se é Jesus te salvando, para de bipolaridade. Não tem essa de entrou, saiu, entrou, saiu, entrou, saiu. Você não está vivendo o que Deus espera da tua vida? Você está entristecendo o Espírito Santo? Sim. Viver em pecado pode comprometer a tua salvação ao ponto de te levar à apostasia? Sim. Claro que sim. Pecar é uma... Mas entenda, pecar é uma coisa, viver em pecado é outra totalmente diferente. Comprometimento da salvação está na evidência de uma vida que nunca teme a Deus para escolher por uma vida em santidade. Agora, pecar é outra coisa. Viver em pecado é outra coisa. Meu Deus, eu estou um mês sem orar, mas o Espírito Santo ainda habita em você. Meu Deus, eu estou 6 meses sem ler Bíblia, mas o Espírito Santo ainda habita em você. Essa é a questão. Agora eu vou ser Deus na vida dele. Ele foi para o culto. Agora eu vou ser Deus na vida dele. Ele dizimou. Agora sim. Agora eu sou Deus. Olha só, ele transferiu o dízimo dele. Aleluia! É o que eu sempre falo. Deus tristinho, impotente de ser Deus, de manhã, e de tarde todo potente. Um anjo pergunta por quê, ele está mais corado à tarde. Aí ele diz, porque o Anderson transferiu o dízimo. Porque o Anderson agora santificou. Me poupe, gente. O problema não está em Deus, o problema não está em quem Deus é, o problema está na nossa falta de consciência. Nosso problema está no fato de que, mesmo sendo filhos e participante da natureza de Deus em seus atributos comunicáveis, a gente ainda está mendigando o que já nos foi dado gratuitamente no amado. É o exemplo que eu sempre dou. Às vezes dá preguiça, né? Jesus. Eu falo, filho é uma bênção, mas para quem é pai, filho cansa de vez em quando, né? Que a gente quer ficar ali, no sofá. Mas 80% das vezes eu amo meus filhos acordarem, como acordaram hoje, dizendo, acordei cedo, que eu fui fazer um culto online para pastores, e o caba no meu pé. Pai, meu café. Pai, vocês viram na live, né? Pai, terminou? Por quê? Terminou, quero comer. Quer comer o quê? Pão quente, que é pão assado. Não é banana frita e nem pão assado. É banana quente ou pão quente. Quero pão quente e leite com Toddy. E isso me enche de emoção por causa do Evangelho, Deus Pai. Então, filho não precisa implorar, porque todo pai é provedor. Então, ele não sabe se eu comprei, ele não sabe se o boleto está pago, ele não olhou na despensa para ver se tem um Toddy e o pão. Ele acorda e diz, quero tomar café. O que é que meu filho quer? Pão quente e leite com Toddy. E é responsabilidade de quem prover? Não, ele precisa fazer um espetáculo a cada manhã. É isso que a gente está entendendo como evangelho. O filho precisa acordar a cada manhã e fazer um espetáculo para convencer o pai a ser seu provedor. Então, meu filho acorda e tem que pegar um violão ou botar um som, se ajoelhar, implorar, dizendo, Santíssimo Pastor Anderson Silva, termina essa live, eu te imploro, em tuas infinitas misericórdias, me dê o privilégio de comer do teu pão e beber do teu leite com Toddy. Mas é isso que a gente está fazendo com Deus, sem crer em sua bondade, sem crer naquilo que Ele comunicou a nós. Vocês são os meus filhos. E a obrigação de ser o provedor de vocês é minha. Então não é pelo desempenho de vocês. Descansem. Descansem. E o Tiago é cheio de onda, né? Cheio de onda em quê? De reconhecer meu nome. Olha que interessante. Não estava no script.
Então, volta e meia, quando tem algum problema lá em casa, e eu falo, eu sou obrigado, moleque, menino, guri, pirralho. Ele diz, como é, pastor Anderson Silva? Ele está reconhecendo um atributo, entendeu? Então ele usa o poder do nome, ele é cheio de gracinha. Hoje mesmo, né? Não foi nesse sentido, mas alguma coisa ele sempre gosta de fundamentar isso, né? Meu pai é o pastor Anderson Silva. Ou quando ele vai falar dele ou dos irmãos, né? Pastor João, pastor Tiago, né, pai? O pastor Paulo, olha, pai, o que o pastor Paulo está fazendo, assim, querendo. Então, ao falar sobre o nome de alguém, é reconhecer os seus atributos. Então, por que o nome de Jesus não está funcionando na sua boca? Talvez você não está nem reconhecendo, nem valorizando, nem praticando os atributos de Cristo na sua vida. Você quer usar um nome santo sendo profano. Sendo que as trevas recuam não por causa de você, mas por causa dele. Não foi essa, por exemplo, a oração que não foi a oração do apóstolo Paulo com os filhos do sacerdote Seva, relatado por Lucas em Atos dos Apóstolos? Eu vos esconjuro, ou eu vos expulso, disse os 7 filhos do sacerdote, a uma legião de demônios. E a legião de demônios responde àqueles homens, espancando eles, rasgando suas roupas, fazendo eles correrem envergonhados pelas ruas e dizendo para eles, eu sei quem é Jesus. Olha só, bem sei quem é Paulo. Vocês, quem são? Ou seja, nome é representação da pessoa. Nome é representação de atributo. Eu sei quem é Jesus, eu conheço o seu nome. Eu bem sei quem é Paulo, eu também conheço o seu nome. Qual o nome de vocês? Quem são vocês? Então os demônios não respeitarão você se você faz uso do nome e não faz uso da representação da pessoa pela qual você está fazendo uso do nome. O nome de Jesus tem poder, mas você não tem autoridade de usá-lo. É quase isso. Suma da minha frente. É isso. A autoridade não é nossa, mas foi dada a nós. Experimente usar, por favor. Pratique esse dever de casa. Faça a lista e ataque seus problemas. Cubra os seus e o que é seu em nome de Jesus. Não peça para ele abençoar os bens. Reconheça que os bens, se não cubra. Eu lembro, solteiro, eu esqueci o nome do meu cachorro, amava muito o meu cachorro. Mas olha só, coisas básicas quando você entra na verdade do reino de Deus em pureza. Na semana que o Espírito Santo falou sobre o meu cachorro, ele falou sobre o copo. Eu acordei, fui tomar meu café e senti aquela clareza do Espírito Santo. Não use esse copo. E eu disse, eu acho que não é Deus não, né? Tem a ver o Espírito Santo, poder de Deus, um copo. Deus vai falar sobre um copo? Vai nada. Aí peguei o café e botei no copo. Quando eu botei o café no copo, o copo explodiu. Aí eu falei, Senhor, me perdoa. Não sabia que o Senhor se preocupava com copos. Aí ele respondeu, não me preocupo com copos, mas eu habito em você. Oração sacerdotal. Que seja um como eu sou um contigo. Anderson, eu quero ser um contigo. E se eu sou um contigo e habito em ti, o copo faz parte da nossa rotina. E olha só, deixa o papai ensinar para você que você acha que você faltou a aula na escola que você deveria aprender. O copo ficou a madrugada toda no mármore gelado, café quente, é química pura, tá? Aí você faz aquela cara de paisagem, aleluia, perdão, Senhor.
Isso treina o seu relacionamento com Deus. Na mesma semana, o Espírito Santo, aí eu já não resisti. O Espírito Santo disse: comece a andar com o seu cachorro. Ele está muito estressado. Cuide dele. Aí eu falei: eu tenho que cuidar do cachorro. Mas eu chegava cansado do trabalho. Eu saía com o cachorro. Aí o que aconteceu? O cachorro estressado fugiu. E o Espírito Santo disse: fugiu porque você não está cuidando dele. E sumiu 3 dias. Cachorro de raça, um cachorro bonito. E quando eu cheguei do trabalho, a vizinha estava conversando com a minha mãe. Irmão, demônio na cara da mulher, dizendo... Ela riu assim, ó. Satanás incorporou na mulher. Não vai voltar. E naquela hora eu me senti afrontado. E repreendi ela. Eu falei: vai voltar sim. Em nome de Jesus vai voltar. Sabe por quê? Porque o cachorro é meu, eu sou de Jesus, então o cachorro também é de Jesus. E esse cachorro vai voltar sim. Minha mãe olhou assim, a vizinha olhou assim. Aí eu fui dormir. 7 horas da manhã, quando minha mãe acordou para levar minha irmã para a escola, o Espírito Santo falou: acorda e pega a corrente. E na hora eu já pulei, tipo assim, pai, estou treinado. Ele falou do copo, não vai falar do cachorro? Falei: não vou ser mais teimoso. Peguei a corrente e minha mãe falou: onde você está indo? Achar meu cachorro. Como assim, menino? Está louco? O cachorro tem quase 5 dias que sumiu. O Espírito Santo falou que ele vai aparecer agora. E eu fui com ela, no caminho da minha irmã para a escola. Falei: mãe, um abraço. Está indo para onde? O Espírito Santo mandou esperar aqui nessa esquina. Pode levar a Miriam para a escola, vou ficar aqui. E fiquei na esquina, e minha mãe rindo, dizendo: louco, louco, a igreja está fazendo lavagem cerebral em você. Por o Espírito Santo humilhar ela, antes que ela saísse, eu falei: calma aí, dona Rosa, volte aqui. O que foi, garoto? Olha o cachorro vindo ali. Aí ela olhou e disse: casa a gente conversa. Peguei o cachorro, sujo de lama, botei a corrente e voltei. O Espírito Santo disse de novo: cuide do cachorro. Entrei na rotina do trabalho, cuidei do cachorro, sumiu de novo. Sumiu 3 dias. Quando eu fui procurar, achei ele morto, perto de casa, na pista. Um carro atropelou ele. Deus tem culpa? O nome não funciona? O sangue não funciona? Mas a tua rebelião, a minha rebelião, vai nos levar a resultados que Deus não queria para a nossa vida. E às vezes é isso. Às vezes não estamos fazendo uso, e quando fazemos uso, entramos em negligência, displicência com as direções básicas do Espírito. A gente está esperando Deus falar as coisas máximas, mas Deus começa a nos treinar em coisas mínimas. Foi a maior lição que eu tive da minha vida, o copo e o cachorro. Sou presente, Anderson. Sou Deus presente, faço residência em ti. Tu não é minha pousada, tu é minha morada, eu não te visito, eu te habito. Agora, cabe a ti ter consciência da minha presença. É isso, às vezes, nem a santidade é ativada na nossa vida por ausência de consciência. O que poderia nos evitar uma vida de pecado não é crescer em santidade, é ativar o nível de consciência da presença. Porque se você reconhece que Deus está presente, você não precisa da ausência do outro para pecar. O que você diz? Eu não estou sozinho, mas sou habitado pela presença. Então, tem gente que diz: eita, estou sozinho, vou pecar. E a presença? E Deus? Deixa eu ler o texto para você.
Evangelho de João, capítulo 14, verso 10. Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas, ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creiam em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim, ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também obras que tenho realizado e fará coisas maiores do que estas. Gente, olha o desafio de Jesus para nós. Você fará igual ao que eu fiz e fará coisas maiores que eu fiz. Como isso é possível? Não sei. Não sei. É quase um paradoxo isso aqui. Como que o Senhor nos convida a fazer como Ele fez e dizer que faríamos obras maiores? Eu farei o que vocês pedirem em meu nome, verso 13, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Agora aqui está o problema, que nos leva à timidez, à apatia espiritual nas orações. Não oro porque já orei, pedi, não funcionou. Mas você aprendeu aqui nessa 1h20 de ministração que o nome não é o que você vai dizer, é a consciência da pessoa representada. Então, o que você está falando, Jesus falaria, o que você está pedindo, Jesus pediria, é essa a estruturação da oração. O que você está pedindo, declarando, solicitando, ou determinando, não para Deus, mas para os demônios que precisam se render ao poder do nome dele. Os irmãos que se dedicam mais à teologia acham a palavra determinar muito forte, porque eles acham que a gente está falando com Deus, quando a gente diz que o cristão pode determinar. E é o contrário disso. Eu estou fazendo uso da autoridade que foi dada. Então não estou falando com Deus. Se Deus quiser, é a oração quebrantada que um cristão faz diante daquilo que não é claro nas Escrituras que Deus determinou. Mas o que Deus determinou, Ele diz, eu dei a você poder sobre toda autoridade, sobre todo o poder do inimigo. Então tem coisas que eu não peço a Deus, tem coisas que eu comando. Por exemplo, como pastor, eu tenho inúmeros testemunhos para você, inúmeros testemunhos para você, de dizer, nossa, que mês difícil para a igreja financeiramente, a igreja tem desafios. Aí já vem o Espírito Santo dizendo, duas coisas, não orou em meu nome e não saiu nada, só entrou. Então que tal pegar essa manhã e dedicar a ofertar na vida de outros e no ministério de outros? Então tem meses que o seu pastor senta dizendo, vou mandar um dinheiro para outra igreja, vou mandar dinheiro para pastor, vou mandar dinheiro para missionário, vou mandar dinheiro para agências missionárias. E vou ter uma boa conversa com quem? Com o diabo. Com Deus não, já é bom, provedor, consumou. E às vezes a Trindade está olhando para a minha postura em consciência da autoridade que eles me deram. Tipo, é quase assim, Anderson, a gente deu a você a responsabilidade de gerenciar na terra o que o meu filho fez na cruz, agora é contigo. É o que eu sempre digo, policial nenhum tem que ficar ligando para o quartel para saber o que deve fazer na rua, na patrulha. É isso, então, ei, eu determino, mão para cima. Não, você não pode determinar. Posso. Eu tenho um distintivo, uma arma, uma autoridade. Eu determino que você levanta a mão na parede. É dentro desse contexto que o crente pode fazer com que realidades mudem, não tem nada a ver com Deus, eu não estou mandando em Deus, pelo contrário. Olha só, exemplo, volto, Marcos 16, Mateus 28, a oração lá diz, expulsarão demônios, não está lá? Está ou não está no texto? Está, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Sim ou não? Eu já falei isso aqui em uma pregação. Por que expulsar demônio resolve sem Deus e a cura não? Agora eu pego você.
Principalmente os teológicos estão assim dizendo, pastor, determinar é muito forte, né? Vamos lá. Quem aqui já expulsou demônio? Exercício de novo, levanta a mão. Rapaz, o índice está baixo. Mas amém. Eu mandei vocês treinar, vocês vão treinar, né? E vocês vão ver demônio pipocar aí nos próximos dias, mas vamos lá. Ninguém que expulsou demônio expulsou assim, se Deus quiser, saia. Sim ou não? Sim, ó, demônio, se Deus quiser. Ninguém chegou e perguntou para Deus assim, ó, quem pecou, ele ou seus pais, para que ele esteja endemoniado? Ninguém disse, se Deus quiser, saia demônio. Ou assim, Senhor, tu queres que eu expulse? Glorificará o teu nome? Ou demônio, assim, ó, queria atrapalhar aí o serviço do Senhor, demônio, mas ó só, sou crente, vai ficar feio para mim, pode me ajudar aí, ó, saindo dessa vida? Não foi assim que vocês oraram. Sim ou não? Vocês determinaram. Sim ou não? Vocês falaram sozinhos, sem consultar Deus. Sim ou não? Vocês não falaram, ó Deus. Não, vocês foram para cima violento, não foram? Sangue no olho. Sim ou não? E por que a cura não está funcionando? Porque a cura a gente está perguntando ao invés de agir com a mesma convicção da expulsão de demônios. Por que dinheiro não está vindo? Porque não ora com a coragem que ora para expulsar um demônio. Por que a cura não está acontecendo? Porque não ora com a autoridade que expulsa um demônio. Por que as coisas não estão mudando? Porque não oram com a autoridade. Vocês são, todos nós, irmão, sabe o que fazer quando vê um demônio. Todos nós. Se não vai fazer, chama um crente consagrado para fazer, mas sabe o que tem que fazer. Mas no resto dos assuntos são tímidos. Por quê? Falta de consciência. Olha só, está no mesmo texto. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão, expulsarão demônios. Está lá, no mesmo texto. E Deus não faz acepção. Por que uma coisa está funcionando e a outra não? Porque em uma nós estamos determinando a partir da autoridade que nos foi dada, e no outro a gente está com amnésia, com medo, achando que a unção precisa ser nossa. Então o que precisa ficar claro na oração ao usar o nome de Jesus? A reverberação da consequência do pedido glorifica a Deus. Então não precisa dizer, ó Deus, me dê 100, porque 50 irá para a tua obra, aleluia. Não é isso que eu estou falando. Pode pedir os 100 para você, mas a reverberação dos 100 deixa a Trindade contente. Pedir para cuidar dos teus filhos é um pedido cristocêntrico. Não precisa, assim, ó, não precisa, Deus não é enganado, macho. Agora eu aprendi, tem que pedir em nome, aleluia. Aí eu vou falar, Deus, me dá 100, eu vou dar 10 para fulano. Não é isso. Pode pedir o que você quiser, para o fim que você quiser. Mas a reverberação tem que agradar a Trindade. Deus vai ficar contente com a reverberação do que eu estou pedindo. Senhor, não, mas é para comprar um carro para a família. Coisa mais agradável a Deus que um carro melhor para acomodar a família, macho. A Bíblia diz, não recebem porque não pedem, quando pedem, pedem mal, para gastarem vossos prazeres, ou seja, o fim não glorifica a Trindade. Mas se o fim glorifica a Trindade, porque é benéfico para a sociedade, é benéfico para a família, é benéfico para o casamento, é benéfico para o reino de Deus, não precisa ter tabu. Não precisa tentar enganar Deus, entendeu? Se, Deus, vou dar uma grande oferta para missões, aleluia! Não é isso, não é isso, não é isso. Deus não é menino, já viu, entendeu? Mas aquilo deixa Deus feliz, porque também está deixando você feliz. Comprar casa, reformar a casa, aí já
já reverbera assim, ó, meu Deus, posso juntar a família, posso juntar os irmãos, posso ter um grupo de irmãos na minha casa orando, lendo a Bíblia, aquela... Se o que eu não estou vivendo hoje não é resultado da poesia que eu pedi a Deus há 20 anos atrás, eu não sei o que é. Por isso que me emociono com, pai, o pão quente, porque nem pão tinha há 20 anos, entende? Então, o que eu pedi, Deus viu o hoje. E Deus só vai continuar dando para o Anderson se Deus vê que daqui a 20 anos o Anderson está reverberando de uma maneira que agrada a Ele. Então, eu cheguei para Deus para conversas francas. Não, eu quero ter o dinheiro para comprar o que o meu filho pedir quando ele quiser. Entende? Então, olha só, minha pastora me desafiou, assim, ó, de um assunto que era uma dor minha. Meu Deus, imagina, um pastor cuidando do mundo inteiro e não tinha, assim, ó, meu Deus, a meta é fazer o aniversário do menino final do ano. Cara, que dor, porque eu passava o ano inteiro cuidando de pessoas, chegava dezembro e não conseguia fazer o aniversário. E uma conversa besta com a minha pastora, dizendo, você acha que isso agrada a Deus? Eu disse, o quê? Você precisa fazer o aniversário dos seus filhos todos os anos. Mas eu, de alguma maneira, ficava, não é assunto que Deus se interessa, eu vou pedir para a obra, para a igreja, aleluia, para servir. E Deus me confrontou dizendo, você não está fazendo o aniversário do seu filho porque você não pediu. E não está pedindo porque está achando que não é importante sim. Cadê a memória deles? Que memória eles terão? Pense numa coisa que eu não tenho dó. É dinheiro com família e dinheiro com comida. Assim, ó, fico liso, mas faço com alegria. Principalmente se cria uma memória. Então, não está recebendo porque não está pedindo. E se está pedindo, não está recebendo porque está pedindo mal. Não glorifica Deus. Porque não traz alegria para a tua vida, para a vida do outro que está próximo de ti. Então, pode pedir, tem que pedir, porque tem que sacar. O reino de Deus tem muito. Tem cura, tem transformação, tem unção, tem provisão. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei para que o Pai seja glorificado. Imagina, irmão, tudo que você conseguir construir na sua vida, você devolver a glória a Deus. Pô, que empresa é essa? Graças a Deus. Nossa, que família é essa? Graças a Deus. Nossa, que carro é esse? Graças a Deus. Nossa, que rolê é esse? Graças a Deus. Nossa, que férias é essa? Graças a Deus. Deus seja louvado, Deus é bom. Deus também pode fazer na sua vida. Posso orar por você? É isso, irmão. Isso é o magnífico, isso é o belo. Voltando a Recife, fiquei tão maravilhado. Pastor, estou pegando os camaradas esculhambados, meus amigos, e estou mandando você. Aí tinha um lá que era fisioterapeuta. Pastor, antes de ir embora, passa aqui que eu vou arrumar seu chassi. Aí o caba já cuidou do Falcão, do Rapa e tal, um cara de muito renome lá, um fisioterapeuta. Aí quando ele estava me atendendo, chegou um cliente dele importante lá. E o cara com dor, e um cara com prioridade na agenda, falou, o cara está atendendo, quem é que está lá? Não, é um caba aí. Quando entrou, tipo, oxe, que caba é esse, rapaz? Todo esculhambado, com a cara tatuada. Aí a primeira lapada. Ai, bicho, tu não tinha horário marcado comigo? Por que estava atendendo o cara? Quem é esse cara aí? Aí o cara já falou bem assim, é o cara que transformou minha vida. Aí falou, oxe, como assim o cara que transformou a tua vida? Daqui a pouco a gente conversa, deita aí. Aí o cara já ficou, não, rapaz, fala aí, como assim um cara com a cara de malandro transformou a tua vida? Calma, macho, você vai entender, rapaz. Fique calmo, você vai entender. Tem um compromisso, vai embora, vai embora. Não, mas o caba lá que transformou a tua vida, fica relaxado que daqui a pouco eu vou mandar os trem. Aí daqui a pouco mandou. Ele manda as pílulas em sequência. Pastor, eu tenho uns ataques estratégicos. Pregação 1, 2, 3, 4, na quinta o cara já está... Aí ele falou, eu não mando a primeira de dízimo, porque os caras é tudo ferido, tudo... Aí as que você fala de dízimo, eu não mando.
Não, eu fui ouvir, o cara falou de dízimo. Calma aí, você não vai entender nada. Então ouve, aí ele botou na sequência. 1, 2, 3, 5, na quinta os caras falam. Não. Isso é maravilhoso. Isso é o poder do nome, do sangue de Jesus, fazendo a sua obra. Então, quando a Bíblia diz que a Jesus foi dado o nome que é sobre todo nome, que não há nenhum outro nome dado entre os homens que possamos ser salvos, mas os salmistas, principalmente, são aqueles que celebram a majestade do nome do Senhor. É por isso que você precisa reler os salmos e perceber o entendimento dos salmistas, por amor do teu. A gente passa batido e não entende, porque eles entendiam que o nome é a representação de uma pessoa. Então, quando eles dizem que Deus tem amor ao seu nome, é porque Deus tem apreço pela sua própria santidade e majestade. Então, eles estão reconhecendo os atributos absolutos de Deus: santo, eterno, perfeito, criador, soberano, onisciente, onipresente, onipotente, santo, majestoso, criativo, bondoso. Então, quando eles dizem: Senhor, me perdoe por amor do seu nome, eles estão solicitando que todos os atributos de Deus os consolem. Principalmente Davi, quando fez o que fez lá com Betseba e Urias. Por amor ao teu nome. Então, nunca esqueça isso. O nome é a representação da pessoa. Então, quando você for violento para dizer em nome de Jesus, já venha com a carga violenta, assim, ó, como se você tivesse 30 amigos do UFC, e quando você fosse agir, os 30 fossem junto com você. É isso. Quando você vai usar o nome, entenda a carga. Eu não estou só. A Trindade está comigo, a majestade e o poder de Deus comigo, os anjos comigo, o reino comigo. E essa situação vai ter que se prostrar diante de mim. É isso que funciona. Então, concluindo, quantas vezes o seu pastor foi confrontado numa manhã de segunda-feira, tendo que pagar contas da igreja, aluguel da igreja, dizendo: não tem. E o Espírito Santo dizia: não tem porque não saiu, não tem porque não determinou, não comigo, mas com o cabra. Irmão, ficava muito irado, porque eu ficava: ó Deus, Senhor, me dê a provisão, honra o teu nome, faz o teu servo aqui honrar o nome dele, o nome da igreja, porque se eu desonrar, desonra o teu nome e tal, tudo bonitinho, encaixado em nome de Jesus, no final, redondo. Amanhã vai estar na conta. Entrava na conta, não estava. Não funcionou o nome? O nome não é usado com a pessoa. Assim, ó, em nome de Jesus, eu não falo com Jesus, eu falo com a situação. É aqui que a gente não está entendendo. Então, o uso do nome não é o uso do nome para a Trindade, é para o problema. Assim, ó, quando eu tive a experiência da ressurreição do meu filho mais velho, o Paulo, ele ficou morto 40 minutos. E eu fiquei 20 minutos tentando falar com Deus. Até que ficou claro para mim, Deus falou bem assim: vai perder seu filho se ficar falando comigo. Aí você já sabe o que aconteceu, né? Tatuado ficou muito louco, fiquei muito irado. Oxe, Senhor, estou implorando aqui para você devolver meu filho, não sou autor da morte do teu filho, não. É aniversário dele hoje, olha só, 5 de dezembro de 2009. É aniversário dele. Você acha que eu vou dar esse presente para ele hoje? Você é inimigo do inferno. Quando você nasceu de novo, tinha um outdoor contra você. Agora tem 100. Então não vacile, não. Pode ir para cima do caba. Aí eu fui, irmão. Eu lembro que o menino lá, roxo já, azul, desacordado, eu só lembro que eu fiz uma oração, dizendo: espírito de morte, eu ordeno a você que solte o espírito do meu filho agora. Irmão, pensa um slow motion, eu sentia as trevas, eu sentia o ar denso, eu sentia. Quando eu fiz essa oração, o menino, é como aquele, esqueci o nome, quando ressuscita o desfibrilador. Pum!
o corpo do Paulo fez isso aqui, ó, pum! E ele, bum, botou a água toda para fora imediatamente. Então, tem situações que não é com o nosso Deus, é com a gente o problema. Aí, quantas manhãs eu dizia, diabo, senta aqui. Orações básicas que o seu pastor fazia. Eu oro, a igreja de Deus não é a Vivo por Ti, a igreja de Deus não é Brasília, nem DF, nem Brasil. A igreja do Senhor, ela é universal, mundial, ela está em todos os países. Então, eu determino uma convergência mundial e milionária de recursos em meu favor e em favor dessa igreja. Aí pipocava. Portugal pipocava, Japão pipocava, Estados Unidos pipocava. Aí eu falava, Mamon, senta aqui. Solte a consciência, o bolso, a emoção dos nossos irmãos. Tem pessoas que já ouviram da parte de Deus para prover esse ministério, mas elas estão com dúvida, com medo ou em rebelião. E eu ordeno a você que solte a vida deles agora. Aí começava a pipocar. Aí terminava o dia, você pagava as contas da igreja. E não tinha nada a ver com Deus. Tinha a ver com o uso do nome, do sangue, da autoridade. É assim, ó. A gente já fez, filho. A Trindade já consumou, está consumado. Como é que vocês vão gerenciar a nossa conquista? Vocês precisam entender isso. Se Deus quiser, é aquilo que a Trindade ainda não determinou. Vou mudar de Brasília para Goiânia. A Trindade não determinou, não está escrito. Aí vocês oram em consagração, vamos jejuar a família, para discernir qual é a vontade de Deus. Senhor, se Tu quiseres, deixa a gente mudar de Brasília para Goiânia. Agora, aquilo que a Trindade já determinou e está escrito, não é mais com eles. Você não usa o nome de Jesus contra Jesus. Você usa o nome de Jesus contra as trevas, contra os problemas, contra o inimigo, contra os demônios. Ficou claro, igreja? Amém. Sair daqui, já vá refletindo até em casa, listinha. E assim, ó, uma coisa também que se perdeu, que eu quero reinaugurar aqui nessa igreja. Espaço para testemunho. Usa o nome, usa o sangue e volta domingo para dizer, eu tenho história para contar. Eu tenho um testemunho para dar financeiro, eu tenho um testemunho para dar do meu casamento, tenho um testemunho para dar sobre meu caráter. Funciona. 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 Não cometa esse erro teológico. A autoridade do crente não é usada contra Deus, mas ela foi dada por Deus para o crente usar contra os problemas, o mundo, o pecado e as trevas. Então você tem munição e não sabe, está molhando a pólvora. Você tem autoridade e não sabe. A nota não perdeu o valor, mas ela está amassada na tua vida. A nota não perdeu o valor, mas você esqueceu que ela está no compartimento secreto da sua carteira. Continua tendo valor. Você tem autoridade, você é magnífico por dentro, porque é a habitação do Espírito Santo, e não sabia disso até esse culto. Então pare, aspas, de conversar com Deus sobre seus dilemas. E aprenda quem você é, aprenda o que foi feito por você, aprenda quem habita em você e ataque seus inimigos, todos eles, sem dó nem piedade. E veja as situações da sua vida mudar.